Bom dia para todos, né, os pastores, que a graça e a paz do Senhor estejam sobre você, sobre o seu ministério, nesse dia, e, né, em todas as os dias que virão. Nós recebemos aí o desafio, né, de compartilhar um pouco a respeito da questão de regionalização, né, foi um tema proposto aí pelo pastor Celso, nessa questão de trabalhar um pouco essa ideia do pastoreio, né, de pastores, de regionalização, de um cuidado mais próximo de cada pastor. E eu queria começar esse tempo, né, mencionando aqui algumas coisas que uma pesquisa que foi feita pelo pastor Jaime Kemp, está no livro dele Pastores em Perigo. E ele começa mencionando algumas coisas, 12 dificuldades que são enfrentadas pelos pastores. Isso foi feita uma pesquisa com pastores de diversas denominações, e cada um deles, eu acredito que você vai se identificar, né? Se não for uma identificação sua, é mera coincidência, mas é muito interessante pensar nessas 12 dificuldades que nós enxergamos. Algumas especificamente eu me identifiquei muito, e eu acredito que para você, pastor, também faz parte do seu ministério. Uma delas é dito que, nessa pesquisa, que a maioria dos pastores sente-se incapaz de realizar seu ministério de maneira adequada, né? Realmente, acredito que muitas vezes isso acontece, né? As pessoas, os pastores, acabam se sentindo de um modo inadequado, no sentido de, puxa, será que o meu ministério é frutífero a ponto ah, de, de ser o que Deus planejou, né? Esse sentimento de incapacidade é algo que foi identificado aí em grande parte dos pastores. Uma outra diretriz aí, uma outra dificuldade é a questão de que grande porcentagem dos pastores encontra-se desanimado e muitos deles sentem-se derrotados, né? Achei muito interessante isso porque até vem configurar aí uma situação que nós temos visto nos últimos tempos, aparecido alguns pastores que infelizmente até têm sido vítimas de suicídio, coisas desse tipo. Então a gente percebe que isso parece que é algo que tem crescido no meio dos pastores. Outra dificuldade que foi identificada foi com relação à esposa do pastor, né? Que segundo esses pastores relataram, em muitos casos essa esposa está ferida, magoada, com uma enorme carência emocional, né? Então, muitas vezes a esposa acaba sofrendo, né, os reflexos ali do ministério pastoral. Outra questão que foi identificada foi a solidão em que o pastor vive, e é uma das suas grandes lutas, né? Muito se diz a respeito disso, né? Muitos pastores mencionam essa questão da solidão, de se encontrarem sós, é aquele tipo de nós acabamos sendo pessoas que se envolvem com tantas vidas, né? Acabam se dando pelos outros, mas muitas vezes acabamos nos sentindo sozinhos, né? Não temos em meio à congregação, às vezes aquele apoio, né? Que nós muitas vezes damos às pessoas, o pastor acaba se sentindo solitário. Outra dificuldade é que muita liberdade tem feito do pastor o dono absoluto de todas as suas ações, não tendo ninguém a quem prestar contas, né? Aquele pastor que às vezes acaba estando lá numa igreja e ele acaba trabalhando sem ter que prestar contas, e isso acaba lhe dando uma certa liberdade e autonomia até em excesso, né? E isso acaba se tornando muitas vezes uma dificuldade para muitos pastores e para muitas igrejas também. Outra dificuldade
a vida devocional, né? Segundo esses pastores mencionaram, muitos deles até já desistiram de cultivar a sua vida devocional, né? Outros já abandonaram a sua prática de oração, e muitas vezes o que acaba acontecendo, segundo esses relatos, é que para a maior parte dos pastores, às vezes a vida devocional se resume somente à preparação de sermões e estudos bíblicos, né? Onde a pessoa simplesmente ela acaba se envolvendo só no sermão, mas a vida dela devocional, a vida particular com Deus, às vezes acaba ficando deficiente. Outra dificuldade que foi mencionada, corresponder à expectativa alheia é algo que prende e manipula muito desses pastores, né? Aquela ideia de que, puxa, eu tenho que há uma expectativa da congregação, uma expectativa da minha igreja, e muitas vezes o pastor se vê pressionado por isso e manipulado no meio dessa situação. Outra dificuldade, muitos pastores não têm amigos incrédulos, né? O rol de amizade muitas vezes fica tão restrito dentro da igreja que esse indivíduo não tem amizades com pessoas incrédulas. E isso dificulta muitas vezes até a comunicação do evangelho. Às vezes o pastor prega a respeito disso, ensina que deve fazer, mas ele mesmo não consegue fazer, né? Então é uma dificuldade encontrada por muitos pastores. Outra dificuldade é que o pastor é visto por alguns como um emprego atraente para homens preguiçosos, né? E nós sabemos que muitas vezes é assim que é visto pelas comunidades mesmo, né? O pastor não faz nada, o pastor tem uma vida sossegada, o pastor é uma vida muito tranquila, né? Não quer se envolver com outro tipo de trabalho e coisas por aí, vai. Outra dificuldade que foi mencionada aqui, pastores que são mal remunerados e os que são bem remunerados, né? Então, tem igrejas que são conscientes de que o trabalhador é digno do seu salário, e vê muitas vezes o pastor como alguém que trabalha duro, né? Que tem um desgaste físico e emocional. Mas muitas vezes esses pastores acabam sendo tem aqueles que são manipulados e controlados pelo rebanho, justamente por causa do salário que recebem. Então, o indivíduo recebe um salário maior, a, aquele grupo dominante da igreja acaba muitas vezes se colocando como pessoas que manipulam um pastor, como se fosse um empregado, né, da igreja, alguém nesse sentido, e isso acaba causando muitos problemas e dificuldades para muitos pastores. Em contrapartida, aqueles que às vezes acabam recebendo, são mal remunerados, né, acabam sofrendo de outra forma. Não muitas vezes tendo privações, e isso acaba causando transtornos. Outra dificuldade, pastores que acabam desistindo do ministério por causa de fracassos morais, né? O indivíduo que está envolvido aí, às vezes, acaba caindo num adultério, numa circunstância assim, ou não consegue, às vezes, se estabelecer de uma forma equilibrada na moral, acaba abandonando o ministério, é uma dificuldade. E aqueles pastores também, né, a última dificuldade que ele menciona, pastores que são extremamente inseguros e que se sentem ameaçados por outros ministérios, igrejas e pessoas. E toda espécie de crítica, né, construtiva que chega até ele muitas vezes para, de alguma forma, ajudar esse pastor, muitas vezes é mal visto pelo próprio pastor, né? Como algo ali de que ele está sendo ameaçado, ele vê o ministério X lá na cidade dele crescendo de uma forma significativa, e muitas pessoas, às vezes, na congregação acabam olhando para esse ministério, e isso acaba causando insegurança. Então, esse indivíduo, muitas vezes, acaba se sentindo ameaçado, e isso acaba atrapalhando o seu ministério pastoral. Então, assim, essas foram alguns levantamentos que eu acredito que
de um modo geral, em um ponto ou outro, nós nos identificamos, ou talvez em todos eles, né? Talvez para alguém, sejam coisas comuns. E o mais interessante de tudo isso é que eu vejo que essa pesquisa ela não foi feita especificamente com uma denominação particular, né? Ela já foi feita alguns anos atrás, no Brasil, com pastores de diversas denominações. Isso traz à tona para nós problemas que são meio que comuns, meio que gerais dentro das nossas igrejas, né? Demonstra uma dificuldade que o ministério pastoral enfrenta, não podemos dizer do passado, mas especificamente dos dias de hoje. Eu acredito que muitos desses sempre foram vivenciados pelos pastores, mas que, de um modo geral, isso acaba muitas vezes atrapalhando, dificultando o nosso ministério e trazendo dificuldades. Eu gostaria de ler com você, se você está com a sua Bíblia lá, aí em 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 15 até o versículo 18. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos de 15 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Amém. Paulo escreve essa epístola, né, a Timóteo na sua segunda prisão, especificamente durante o reinado de Nero, né, por volta do ano 66 e 67. Ele já estava próximo ali dos seus dias finais, né? A primeira prisão que ele enfrentou em Roma, ali ele estava numa casa alugada, né? Era um contexto diferente que Paulo estava enfrentando, mas essa segunda prisão, segundo relatos, era num lugar bem diferente da primeira, né? Algo como uma espécie de uma masmorra, um lugar frio, acorrentado mesmo como um criminoso, como alguém que infringiu as leis. E Paulo sabia que, na verdade, o seu ministério estava sendo concluído ali, né? Ele estava escrevendo essa carta a Timóteo, dando os conselhos finais àquele pastor, porque ele sabia que ele estava prestes a partir desse mundo e o seu trabalho havia sido concluído já de um modo geral. Mas o que nós percebemos nesse relato, na carta de Paulo a Timóteo, nessa segunda epístola, é justamente um sentimento de um apóstolo, de um pastor que está vivenciando uma experiência de solidão, né? Uma experiência de alguém que foi deixado de algum modo, está se sentindo abandonado, está se sentindo sozinho, e ele menciona aí várias coisas a respeito disso. Ele fala de Fígelo e Hermógenes, fala também dos da província da Ásia, né? Alguns que estavam com ele, que eram da província da Ásia, que tinham abandonado ele. No capítulo 4, no versículo 12, ele menciona Demas também, que era um indivíduo que retrocedeu na fé e tinha ido para Tessalônica. Era mais um dos que tinham abandonado Paulo. Ele fala de Crescente, Tito e Tíquico também no capítulo 4, mencionando que esses homens tinham ido para Tessalônica, né? Eles estavam envolvidos no trabalho,
e tinham ido para Tessalônica. Esses não foram o caso de abandono especificamente, mas foram por questão da obra, do chamado que eles tinham ali para Tessalônica. E, no caso, ele menciona apenas Lucas, né, que ficou com ele. No capítulo 4, ele menciona isso, que Lucas era o que permaneceu ali com ele. Mas eu quero chamar a sua atenção para a figura de Onesíforo, né? Que é o que ele menciona no capítulo 1 aí que nós lemos. Ele fala desse Onesíforo e onde nós percebemos, Onesíforo é somente mencionado no capítulo 1 e depois há uma menção dele no capítulo 4, no versículo 19, Paulo menciona novamente esse indivíduo. Na verdade, nós não sabemos muito a respeito deste homem, mas Paulo descreve algumas características desse homem que nos chama a atenção, salvam aos nossos olhos. E você pode observar aí no texto que nós lemos, né, que ele menciona que Onesíforo foi alguém que muitas vezes o reanimou. Foi um indivíduo extremamente importante, apesar de ele não ter uma projeção nas escrituras, mas de alguma forma esse indivíduo serviu para reanimar Paulo, para trazer um alento a Paulo diante do seu desafio ministerial, do seu desafio pastoral. Outra coisa que ele menciona a respeito de Onesíforo é que Onesíforo não se envergonhou das suas prisões, né? Foi alguém que, de alguma forma, marcou a vida de Paulo, não se envergonhando, fazendo-se presente de algum modo na vida de Paulo aí durante as suas prisões. Ele menciona também o fato de que Paulo, quando estava preso em Roma, né, principalmente nessa segunda prisão, muitas pessoas não sabiam muito bem ao certo do paradeiro de Paulo, e Onesíforo foi um indivíduo que foi atrás de Paulo e não descansou enquanto não o encontrou, né? Somente quando ele soube de Paulo, ele então descansou. A Bíblia usa essa referência no versículo 17, que ele procurou Paulo diligentemente, né? Ou seja, aquele indivíduo que se importou, que foi atrás do apóstolo, que estava interessado na vida do apóstolo, que não queria ver o apóstolo abandonado, e isso nos chama muita atenção na figura de Onesíforo. Paulo ainda menciona que no capítulo 4 que Onesíforo, além de tudo, foi um indivíduo, aliás, no capítulo 1 mesmo, né, que ele havia prestado muitos serviços a Paulo quando Paulo esteve em Éfeso. Então, o que nos mostra, né, na verdade, essa figura de Onesíforo? É claro que nós, como mencionei, nós não sabemos muito a respeito deste homem, não sabemos detalhes deste homem, qual era a condição dele, mas o que nos chama a atenção é que, de alguma forma, este homem foi usado por Deus para ser um estímulo na vida de Paulo, para ser um ponto de apoio na vida de Paulo, para estimular Paulo diante das suas dificuldades, principalmente dos seus momentos de prisão, né, das suas dores, das agruras do ministério que Paulo estava enfrentando. E nós estamos usando esse texto, na verdade, para mencionar aquilo que nós entendemos a questão da regionalização, né, do que é proposto. Quando nós pensamos em pastores e cuidado de pastores, a ideia proposta aí pela associação, né, de regionalização é justamente esse, né, de um cuidado para com os pastores, né? A gente sabe que a importância que existe de haver um suporte para pastores. Todos nós que estamos envolvidos num trabalho pastoral sabemos melhor do que ninguém, né? As dificuldades que o trabalho pastoral traz, né? Dificuldades
não somente eclesiásticas, mas também dificuldades pessoais, né? A congregação, muitas vezes, ela não sabe os detalhes que a gente vivencia na vida em particular, na vida familiar, né? Aqueles momentos difíceis que nós vivemos, muitas vezes as pessoas não sabem nem da metade daquilo que nós vivemos, né? Eu acredito que essa é uma realidade da maior parte dos pastores, porque não porque nós queremos nos postar como super-homens ou pessoas nesse sentido, mas porque nós sabemos que dentro de uma congregação existem vários níveis de pessoas e vários níveis em maturidade, né? Há pessoas que estão maduras na fé, mas há pessoas também que não estão amadurecidas, pessoas que são novas, existem aqueles eternos bebês na fé, né, que não crescem. Então, muitas vezes o pastor não tem como compartilhar e nem deve fazer isso, né, com a sua comunidade. Então, onde que o pastor pode encontrar esse apoio, né? Onde que o pastor pode encontrar esse suporte? É, eu creio que essa ideia da regionalização, do pastoreio de pastores, né, vem nesse sentido, né, de darmos o suporte uns aos outros, né, dentro de uma regional, dentro de um cuidado mais próximo, né, nas regiões onde estamos, podemos ser apoio uns aos outros. E o propósito desse suporte, né, existe uma razão para esse suporte, né? E eu queria destacar aqui quatro razões específicas do porquê desse suporte. Primeiro, porque entendo que esse suporte ele, ele gera conexão, né? Ele gera mutualidade, ou seja, na conexão, quando nós estamos juntos, nós somos encorajados, né? Nós somos estimulados uns aos outros. Lembrando do caso de Onesíforo, né? Paulo menciona aí claramente que Onesíforo foi um indivíduo que o reanimou, que foi um estímulo. E quando nós pensamos na figura de Paulo, que nós olhamos para Paulo como um grande homem de Deus, né? Um grande servo, e sem dúvida foi um grande homem de Deus, um grande servo do Senhor, mas ele não estava isento de passar por lutas, por dificuldades, passar por desânimo, né? Por fraquezas. Ele era um homem como nós, né? Sujeito às mesmas coisas que nós. E Onesíforo, de uma forma ou outra, foi usado para isso. Então, quando existe a conexão, né, esse ajuntamento, essa mutualidade, eu creio que são nesses momentos que nós podemos encontrar grande encorajamento dentro do nosso ministério, né? Às vezes, ouvindo o relato de um outro pastor, as dificuldades que esse outro pastor enfrenta, compartilhando as nossas dificuldades, e isso nos faz pensar e entender que é bem aquilo que a Bíblia nos ensina, né? Nós temos que nos encorajar uns aos outros. Nós estimulamos muitas vezes isso dentro da comunidade, as pessoas a se encorajar, ao encorajamento do nosso rebanho, mas muitas vezes o próprio pastor encontra-se desencorajado, né? E onde ele vai encontrar o encorajamento? Na conexão, no ajuntamento com outros colegas de ministério, nesse suporte que existe com o próximo, né? Uma outra Um outro propósito que eu vejo especificamente nesse pastoreio, nesse cuidado aí da regionalização, é a própria questão da confissão, né? Ou seja, da autenticidade. Como eu disse anteriormente, às vezes, quando nós estamos diante da nossa congregação, devido a todas essas variações que nós vemos, né, não cabe ao pastor, muitas vezes, é, não que, como eu disse, não que ele deva se portar como um super-homem, não, a gente tem que mostrar, né,
as nossas fraquezas, no sentido de que nós não somos infalíveis, mas, é, como eu disse, às vezes nós não temos essa maturidade das pessoas e nós não temos como fazer certas confissões diante do rebanho, e nem é aconselhável que o pastor faça isso, né? Então, como que nós podemos fazer isso, muitas vezes? Juntos com outros colegas pastores que estão enfrentando as mesmas dificuldades, né? Onde nós podemos nos abrir, podemos compartilhar das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, né? E como diz a palavra do Senhor, né? Quando nós somos as nossas culpas, quando nós fazemos isso, nós recebemos cura, né? Então, eu vejo que existe um grande potencial de cura quando nós estamos vivenciando dentro deste perfil. Outra coisa que eu percebo é a questão do cuidado, né? Do cuidado ministerial, né? O cuidado de exercermos, para nós exercermos o ministério efetivo. No caso de Onesíforo, né? Onesíforo cuidou de Paulo e não se cansou até encontrá-lo, né? É o cuidado que Onesíforo teve com Paulo, nesse sentido. E isso eu creio que é um cuidado que uma regional deve ter com os seus pastores, né? Cuidado ministerial. Às vezes nós vemos lá o pastor enfrentando, quando nós estamos isolados, por exemplo, nós acabamos muitas vezes não sabendo das dificuldades que o outro colega está passando, né? E às vezes o indivíduo está lá sofrendo na sua igreja, passando uma dificuldade, e nós muitas vezes estamos próximos, porém não sabemos o que está sendo enfrentado. E às vezes, se nós tivéssemos a oportunidade de estarmos juntos, de estarmos compartilhando, exercendo esse cuidado efetivo, puxa, talvez muita coisa poderia ser diferente, né? Muita coisa poderia estar sendo usada de uma forma diferente. E a última coisa que eu vejo é a concretização, né? A maturidade. Quando nós andamos juntos, quando nós caminhamos juntos, nós crescemos, nós amadurecemos, nós alargamos a nossa visão, né? E é muito importante que isso aconteça. O que nós olhamos nesse texto que nós acabamos de ler, que de um certo modo, mesmo Onesíforo não sendo um indivíduo tão mencionado e tão pouco conhecido, mas de alguma forma este homem acabou sendo até mesmo uma inspiração para Paulo, né? Pelas próprias palavras do apóstolo aqui no capítulo 1, ele reconhece o trabalho de Onesíforo e ele pede para que o Senhor tenha misericórdia sempre dele, né? Porque ele lembrava dos serviços que Onesíforo lhe tinha prestado. Ou seja, Onesíforo tinha sido alguém que o ajudou, não sabemos que tipo de ajuda que Onesíforo prestou a Paulo, mas de alguma forma marcou a vida de Paulo, né? E Paulo fez questão de mencioná-lo nessa carta a Timóteo como alguém inspirador, alguém que o impulsionou de alguma forma, foi abençoador na sua vida. E a ideia da regionalização, né, proposta, eu creio que passa por aí também, né? Sermos apoiadores uns dos outros, no sentido até mesmo de uns inspirarmos aos outros, né? Porque quando nós estamos isolados na nossa comunidade, nós ficamos muito restritos aos nossos problemas, né? Às nossas dificuldades. Mas quando há o compartilhar, quando há o vivenciar a prática do mútuo, né? Isso alarga a nossa visão, isso nos faz amadurecer, isso nos faz crescer, e vejo que isso é muito importante. A associação, a Associação Nazarena especificamente, eu vejo que todo o tempo que eu tenho acompanhado com essa associação, eu vejo sempre uma preocupação,
nisso, né? A associação sempre demonstrou, de uma forma ou de outra, uma preocupação com o cuidado de pastores, né? Mas nós tínhamos muitas vezes, tivemos experiência, né, de modelos que foram feitos nesse sentido e que foram abençoadores de um modo, mas na prática também vemos que houve algumas dificuldades, né? A ideia que tínhamos muitas vezes de um pastor ir e visitar uma região específica era muito bom quando a região recebia, às vezes, a visita pastoral, o cuidado da associação que era demonstrado, porém, na prática, nós vemos que o próprio pastor, às vezes, que fazia esse trabalho, estava envolvido com a sua congregação, e isso às vezes o dificultava, né? De exercer esse tipo de cuidado, de ir além. As distâncias que nós temos no Brasil são muito grandes, né? Fica até inviável muitas vezes para isso acontecer da forma muitas vezes que o pastor precisa. Então, às vezes, até onde eu percebo, ah, isso acabou sendo positivo por um lado, mas na prática nós, principalmente em reuniões, né, de congressos, parece que evidenciava-se uma certa ideia de que o pastor, chegava um pastor e dizia, puxa, eu estou sofrendo isso, sofrendo aquilo, e como algo que fica talvez não se atingindo o propósito, né? E eu vejo que nessa questão da ideia da regionalização aí que foi proposto pelo pastor Celso, eu acredito que isso vai conseguir atingir um propósito até mais eficaz, né? No sentido de que o fato de estarmos mais próximos geograficamente, né, os pastores da região se ajudando uns aos outros, isso pode ser muito bom, pode ser muito produtivo em várias circunstâncias. Nós aqui, no caso da Regional Sul, né, desde que foi proposto no início, foi proposto, se eu não me engano, acho que no início do ano, se eu não estou enganado, as primeiras reuniões que nós tivemos, não se foi conseguido colocar em prática inicialmente, mas acho que a nossa primeira reunião, se não estou enganado, começou em agosto, e começou de uma forma online, né, porque entrou a pandemia e aí todas as coisas dificultaram bastante para a gente, né, para todo mundo. E então nós começamos a fazer online, né? Ah, no nosso caso aqui, o pastor Rogério na Colônia, o pastor Adriel no Turvo e a instituição Canaã, né, que estava junto um representante. Fizemos isto online, depois em setembro não conseguimos realizar por algumas dificuldades, e agora em outubro nós conseguimos fazer uma presencial. Já a região aqui abriu um pouco mais, né, a situação da pandemia, então conseguimos fazer isso de modo presencial e, assim, na minha opinião, foi muito positivo, né, valeu muito a pena. Até fizemos aqui, no caso presencial, fizemos na igreja de Guarapuava, a próxima que faremos será na Colônia. Então, a ideia é que tenhamos uma reunião uma vez ao mês, né, onde nós estamos aqui trabalhando essa ideia de caminharmos um pouco mais juntos. E a ideia disso, na minha visão, é que nós conseguimos, através disso, né, ainda que não atingimos esse propósito, mas vejo que isso, de um modo geral, pode contribuir muito, né, para a unidade dos pastores nazarenos na região. Inclusive, nós não estamos somente nos reunindo os 3 pastores e alguém do Canaã, estão vindo os pastores e também as nossas esposas, né? Estamos nos reunindo e tendo esses encontros dessa forma. Então, eu acredito que isso possa contribuir para unidade maior, né, da igreja nazarena, especificamente na região onde estamos. Uma outra vantagem que eu vejo nesse processo de regionalização é a unidade para projetos em conjunto, né?
Nós vemos o que eu percebia especificamente é que muitas vezes as igrejas ficam tão isoladas, né? E mesmo estando tão próximas umas das outras, na mesma região, há um isolamento muito grande, né? Então, creio que através dessa mutualidade, estarmos juntos, Deus pode usar isso para trazer visões para a expansão até mesmo do trabalho na região. Por quê? Porque qual o objetivo? Nós começamos a sonhar juntos, começamos a pensar juntos, não tivemos ainda essa circunstância acontecendo, estamos muito recentes, né? Como dissemos, não temos nenhuma larga experiência no assunto, mas eu creio que nós podemos sim, através do compartilhar, vermos trabalharmos em conjuntos. Uma das circunstâncias que eu posso mencionar que já aconteceu aqui conosco, nesse sentido, é uma das igrejas aqui, que teve a oportunidade de compartilhar uma necessidade, né, específica sua, e, já houve algumas mobilizações para ajudar essa igreja, né, para porque o objetivo é caminharmos juntos e atingirmos o alvo juntos, o crescimento do reino, né? Não é aquela ideia de que não é o trabalho específico da minha igreja, né? Da minha congregação, é o trabalho do reino de Deus, né? O trabalho ah, da, da denominação no lugar onde estamos. E vejo isso como positivo até mesmo para alavancar outros trabalhos, né? Se nós trabalharmos juntos, fortalecendo os trabalhos uns dos outros, né, na região onde estamos, isso pode trazer um crescimento, né? Talvez abrindo outras frentes de trabalho, outras direções onde podemos alavancar o reino do Senhor. Outra vantagem que eu vejo, né, é o conhecimento justamente das necessidades ministeriais e apoiar em oração, né? Quando nós estamos juntos, nós temos a oportunidade de conhecer. Nestas reuniões, especificamente nessa última, tivemos algumas circunstâncias desse sentido, né? De alguns mencionarem as suas dificuldades, e isso nos faz sentir mais próximos, né? Nos faz sentir mais participantes uns dos outros, do ministério uns dos outros. Então, sabendo a necessidade do que o meu irmão passa, do que a igreja dele está enfrentando, sou desafiado a orar por ele, né, de uma forma mais significativa, de uma forma mais relevante. E, além do que, né, o crescimento ministerial, né? Eu vejo que esse é um grande propósito aí da regionalização. A associação, o Conselho Deliberativo, né, foi proposto trabalhar a ideia do livro A Videira e a Treliça. Nós começamos a trabalhar este livro, estamos lendo cada encontro um capítulo, passamos antecipadamente um capítulo para as pessoas lerem, então a ideia é conversarmos um pouco sobre aquilo que foi falado e com o objetivo de edificação, né? De estarmos crescendo no nosso ministério, apoiando uns aos outros. É claro que eu quero dizer aqui para você que é um enorme desafio, né? Separar esse tempo para fazermos isso. Cada um de nós temos aí as nossas realidades, né? Assim como nós estamos separando esse tempo nas últimas quintas-feiras do mês, a gente sabe as dificuldades que acontecem, né? Eu mesmo tive dificuldade na última quinta-feira do mês passado, e as dificuldades, os impedimentos, as barreiras, elas vão acontecer. Mas é importante, né, que nós, assim como nesta reunião, né, as regionais trabalhem de uma forma consistente, né, de uma forma contínua e possam, assim, estabelecer um tempo específico para fazer isso, para poder ter esse tempo de abençoar uns aos outros, né? E assim com o objetivo de implantar o reino, de abençoar o reino
Eu creio que esse é o maior objetivo aí da questão da regionalização. Como eu mencionei, né, não somos todos estamos engatinhando nessa área, não sou o perito nisso, não estamos conhecendo um pouco melhor essa ideia do pastoreio de pastores, da regionalização, mas cremos que esse é um bom caminho, né? Que a associação tem se preocupado, se importado em fazer para apoiar os seus pastores, e eu acredito que isso pode sim ser uma providência de Deus na nossa vida, na vida uns dos outros. Nenhum de nós somos, nenhum é melhor do que o outro, somos irmãos, somos pastores que estão caminhando juntos e precisamos disso na vida uns dos outros. E espero que isso tenha abençoado a sua vida. Eu queria passar até para o pastor Rogério, na verdade, agora, né? Eu falei com ele antecipadamente se ele poderia falar rapidamente, né? O pastor Rogério é um dos pastores que está aí participando, né, desse tempo que nós temos tido aí. Qual é a visão dele a respeito disso, né? O que ele tem percebido? E eu queria passar para ele compartilhar rapidamente aí sobre a visão dele. Pastor Rogério, está aí? Ok, estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Sim. Deus abençoe a todos, né? Que o Senhor possa continuar a abençoar suas vidas, seus ministérios, né? Assim, tem sido uma bênção, né? Na verdade, nunca, não poderia ser diferente, né? Quando fala-se em comunhão, estar juntos, né? Para compartilhar, né? Sabemos que não tinha como não ser positivo, né? Não tinha como não ser positivo. Tivemos muitas, na verdade, diante de todos os anos, né, que eu estou aqui, eu lembro que a gente sempre teve, né, várias tentativas, né, ter mais comunhão com a igreja, especialmente Guarapuava, que é mais perto e tudo mais, né, participando e tentando ter intercâmbios e tudo, mas no máximo a gente se reunia aí uma vez por ano, né, quando no aniversário da igreja, né, quando vocês iam para cá, ou então a gente ia para lá, então, e mesmo sendo perto, né. E assim, a ideia de nós sentarmos juntos como pastores, né, e poder, às vezes o livro, né, é muito bom, né, a videira e a treliça, né, o assunto e tudo mais é muito claro ali, né, a ajuda que dá, mas só a ideia de sentar junto, né, tomar um café, né, conversar, até mesmo conversas, né, seculares, né, ali, né, você jogar a conversa fora com pessoas que você sabe que são de Deus e tá ali para, né, é um momento assim muito gostoso, né? E o próprio livro também instiga muito vários assuntos pertinentes a essas lutas, essas batalhas, né, que nós temos em nosso ministério, né? E nós podemos então conversar sobre isso, né? Então, o Gils falando sobre essa pesquisa aqui do Jaime Kemp, né? Eu acho que eu encaixo aqui umas 5, 6 dessas situações aqui, né? Essa ideia, não sei se por conta da pandemia, né? Essa incapacidade de repente realizar aquilo que estava sonhando, né? O sentimento de derrota, de desânimo, né? Corresponder às expectativas, e tudo isso a gente pôde, né? Na verdade, nessa última reunião que foi presencial, que é melhor, né? Pôde estar compartilhando isso, conversando, especialmente orando juntos, né? Fazendo aquilo que a Bíblia fala, né? Chorar com os que choram, né? Se alegre com os que se alegram, né? Então, assim, é um momento assim muito especial, né? Então, eu incentivo as outras regiões, né? Fazer isso. Para a gente, de repente, é mais tranquilo, né? Talvez São Paulo, né? Talvez seja mais difícil, mas vale a pena, né? A gente poder, né? Estarmos juntos, né? E falta muito isso, né? Falta muito isso, nós podermos
compartilhar a vida, né, e as lutas, as alegrias, tristezas, né, e também as vitórias, né. Então, isso certamente é muito profícuo, né, para o ministério, para a vida pessoal do pastor, especialmente nesse momento que estamos vivendo, né. Esse momento que nós estamos vivendo, eu acho que isso veio a calhar assim muito positivamente, né, com essas distâncias, com esses todos esses protocolos, né, que nós estamos vivendo por conta da pandemia, né. Então assim veio muito a calhar nesse momento para nós realmente nos fortalecermos, né. Então muito positivo mesmo, né. Ok?